Opa, fazer um vídeo de vida e morte. É um vídeo de psicologia. Só existe um medo no mundo, medo da morte. Por isso que é psicologia. Todo mundo tem medo da morte. É que esse medo se transforma, ele dá a impressão, todos os medos são medos da morte. Porque viver do jeito que se vive é morte. Tudo morre, tudo passa, tudo vai se transformando, ou seja, tudo vai morrendo. Então, enquanto você não morrer para essa morte, você continuará com medo, pensando que tem medo de alguma outra coisa. Você tem medo desta morte que acontece na morte do dia a dia. As coisas que se passaram ontem morreram. E as coisas que se estão passando agora, elas estão morrendo, elas estão se transformando. E se você tiver medo dessas coisas que estão acontecendo, então você está com medo de alguma coisa e achando que essa coisa é diferente. Você está com medo da própria morte. Então, na verdade, não existe medo de alguma coisa. Existe medo do que você criou. Você criou um conceito de que isso é vida, isso que você vive. O outro criou um conceito de que a vida dele é aquela. Se alguém fala para ele que ele tem que viver de uma forma diferente, ele fica com medo. Por quê? Ele vai entrar no desconhecido, ele vai largar aquela vida. Então ele tem que morrer para aquela vida. E ele acredita que a morte é outra coisa. Mas a morte, na verdade, é a vida que ele está vivendo. Por isso que o medo é só um. Só existe o medo da morte. O medo da morte, da vida que você vive. Você vai fazer alguma coisa, você tem medo que aquela coisa não dê certo. Por quê? Você viu tantas coisas que não deram certo na vida e você acredita que... Então o medo não é medo da coisa que você vai fazer. Você está com medo da vida que você vai trocar. Você vai entrar numa vida desconhecida. Você tem medo de morrer para esta vida que você conhece. Por isso que o medo é básico. O medo é só da morte. Você tem medo de viver. Viver o quê? Viver no desconhecido. Porque para você viver no desconhecido, você tem que morrer para esta vida. Então, se você morrer para essa vida, você vai ver que não existe morte. A morte nunca existiu e nunca vai existir. A vida é eterna. Mas a vida é eterna do jeito que ela é. Sempre nova. Tudo que você planeja acontece de uma forma diferente. Embora aconteça aquilo que você está planejando. Mas realmente 100% do que você planejou não acontece, porque umas partes já morreram. Então a vida é sempre nova. Por isso que o medo básico é um só, é o medo da morte. Morte da vida que você acha que você está vivendo a vida. Mas para você viver realmente, você tem que morrer para esta vida que você vive. Aí você vai viver uma vida eterna. Bem vivo que é agora. O que é uma vida eterna? É uma vida de desconhecido. O desconhecido, você não pode ter medo dele. Mas como você conhece a vida que você tem, então você tem medo de morte. Morte de quê? Morrer para a vida que você vive. Vida e morte é isso. Você vive morrendo a cada minuto para viver uma vida nova. Mas você não quer morrer a cada minuto porque você conhece a vida que você tem. E a vida que você tem é morte. Para você viver realmente a vida, você tem que morrer para esta vida. Esse vídeo é Vida e Morte, o nome dele. Volta esse vídeo, 3 minutos, é rápido. Encaixe as peças, para você saber que você, para viver, você tem que morrer para a vida que você está vivendo. Para viver no desconhecido. O desconhecido é agora. Quando você vai fazer qualquer coisa, é sempre o desconhecido. Você vai viajar, é sempre o desconhecido. Você vai dirigir, é sempre o desconhecido. Por quê? Se você viver pensando em uma forma correta de fazer isso que você vai fazer, você está morto. Porque nunca acontece. Porque é um momento novo, é um desconhecido. Por isso que morte e vida é a mesma coisa. Mas a mesma coisa, então você tem que morrer para a vida que você vive, para viver a vida como ela é. Ok? Percebeu a diferença entre vida e morte? Morte para a vida que você vive, você vai viver a vida que é real. Até o próximo vídeo aula. Volte e encaixe as peças desse vídeo. Você vai entender justamente o que é morrer para esta vida e viver a vida que você tem que viver. É sempre a mesma, eternamente nova.